Olá a todos, meu nome é Júlia, eu sou discente do curso de agronomia da UFTM, né, no campus de Iturama. Eu vim apresentar o trabalho, o qual vai abordar sobre o uso e o compartilhamento de práticas agroecológicas na agricultura familiar, e é um imenso prazer participar do Coniscra. A minha apresentação ela contará com a introdução, metodologia, o referencial teórico, o qual é subdividido em agroecologia, agricultura familiar, práticas agroecológicas, tecnologias de informação e comunicação no meio rural, Paulo Freire, o papel do agrônomo educador. Também abordarei as conclusões, as referências que eu utilizei nessa apresentação e os meus agradecimentos. Bom, dando início, né, à apresentação, vou falar um pouco sobre o solo, o qual tem sido explorado e utilizado como um recurso infinito. E essa exploração e uso demasiado dos recursos naturais vem causando danos irreversíveis à natureza. E a agricultura convencional é uma das precursoras desses danos que vêm sendo causados ao meio ambiente. Então, deste modo, é importante que a agroecologia ela exerça, né, um papel de extrema importância na tentativa de restabelecer e aproximar os ecossistemas naturais de sua forma original. A agroecologia ela preza por maior qualidade de vida, maior qualidade dos alimentos, né? E assim por diante. Então, também a questão da sustentabilidade, valorização da mão de obra dos agricultores familiares. Esses agricultores familiares, em conjunto com os agrônomos educadores, eles exercem papel fundamental para que as práticas agroecológicas consigam se estabelecer dentro das comunidades. Porque os agricultores familiares, eles conseguem trazer para a realidade os conceitos que são propostos por esse estilo de agricultura. A metodologia, né, que nós utilizamos para desenvolver esse trabalho foi a metodologia de pesquisa bibliográfica, a qual, como dizia William Rodrigues, ela visa recuperar o conhecimento científico acumulado sobre algum problema na tentativa de solucioná-lo. Então, no caso, o problema em questão é a insustentabilidade, né? A necessidade das pessoas compreenderem e aprenderem práticas agroecológicas, meios de produção mais sustentável. Então, as características da pesquisa bibliográfica foram utilizadas fontes confiáveis e concretas, fontes secundárias e terciárias, como biografias complementares. E os anais de pesquisas que nós utilizamos foram artigos acadêmicos, enciclopédias, livros, revisões de literatura, plataformas como o Google Acadêmico, revistas científicas, todos que trouxeram, né, fizeram um compilado de informações que nós utilizamos aí para desenvolver esse trabalho. Então, falando um pouco sobre a agroecologia, né, que se trata de uma nova abordagem que integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos, a compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo, como disse Altieri em 2009. Então, a agroecologia, né, por se tratar de uma ciência, cabe a ela tentar modificar de alguma forma a agricultura convencional, né, a qual visa a lucratividade, em primeiro lugar, a produção em larga escala. Então, que a agroecologia ela consiga trazer a modernização, mas em conjunto com a sustentabilidade, né? A ética também é importantíssima, não só na agroecologia, mas no nosso cotidiano, na nossa vida, nós precisamos de ética. E é importante que essa ética ande em conjunto com políticas públicas e que essas sejam de fato consistentes para auxiliar na melhoria, por exemplo, do plano agrícola, para que haja maior investimento em assistência técnica, em extensão rural e os agricultores familiares consigam, de fato, receber maiores informações. A agricultura familiar, então, né, segundo a Lei 11.326, ela considera o agricultor familiar aquele que vai praticar as atividades no meio rural e possui uma área de até 4 módulos fiscais. A mão de obra, a renda familiar, o gerenciamento tem que ser todo proveniente do estabelecimento. Os agricultores familiares, eles se adequam muito bem ao sistema agroecológico. Então, é muito importante que ocorra o resgate do conhecimento popular desses agricultores para utilização nas práticas agroecológicas. E assim faz com que ambos se unam e se tornem extremamente importantes um para os outros, porque os agricultores familiares, eles valorizam o comércio local, os saberes tradicionais, eles preservam a biodiversidade. Então, a agroecologia, em conjunto com os extensionistas,
eles vão auxiliar na divulgação de informações sobre políticas públicas, né, auxiliar no acesso à informação para esses agricultores. As práticas agroecológicas, né, elas são várias, mas trouxemos as que nós achamos mais convenientes e importantes para abordar o assunto. Então, é importante que haja um manejo ecológico do solo. E esse manejo ele pode ser realizado de diversas formas, onde é muito importante que ocorra a preservação e a valorização da matéria orgânica. E de que forma, né, que vai preservar essa matéria orgânica? Não tendo revolvimento do solo, não realizando queimadas e assim por diante. Então, a compostagem também é uma outra técnica muito importante, muito utilizada, que vai fazer com que ocorra a transformação biológica dos resíduos orgânicos presentes ali naquele solo. A rochagem também, uma técnica muito antiga, mas muito importante. Essa rochagem vai fazer com que haja um maior desenvolvimento das plantas, auxilie no rejuvenescimento, na remineralização do solo e assim por diante. E também os biofertilizantes, que em sua maioria utilizam os recursos provenientes ali da propriedade em questão para que seja de fato realizado esses fertilizantes naturais que são riquíssimos em nutrientes que vão auxiliar no desenvolvimento da produção. Outro fator muito importante é o manejo de plantas indicadoras, né? As plantas espontâneas, que são conhecidas como plantas invasoras, insos, plantas daninhas, inúmeras nomenclaturas. Mas essas plantas a gente tem que compreender que elas estão ali para indicar características do solo, características da área e assim por diante. Então a gente tem que interpretar essas mensagens que são transmitidas por elas, como amendoim bravo, conhecido como leiteirinha, que é que eu trouxe, né, aqui essa tabela com algumas das diversas plantas existentes. A leiteirinha, enquanto presente, né, provavelmente esteja ocorrendo um desequilíbrio entre nitrogênio e micronutrientes, em especial o molibdênio e o cobre, e assim por diante. São diversas as informações que essas plantas têm a nos passar. O manejo ecológico de pragas e doenças é muito importante, né? Ocorrendo assim a utilização do controle biológico, que é uma ferramenta muito eficiente, né? E como a utilização de inimigos naturais, os próprios biofertilizantes, assim por diante. As práticas conservacionistas são diversas também, mas eu trouxe duas, que é a rotação de cultura e o plantio direto, que é utilizado também na agricultura convencional e nem sempre sabem que são práticas conservacionistas. O manejo da produção, né? É importante que haja a transição agroecológica, né, a transição do modo de agricultura utilizada atualmente, a agricultura convencional, e que ela se torne uma agricultura agroecológica. Mas é importante que a gente entenda que é necessário que ocorram mudanças para ocorrer essa transição. Mudanças tanto na infraestrutura, na consciência pública, mudanças institucionais e também de políticas públicas que valorizem esse modo de produção. Então, a agroecologia não é apenas um modo de produção, mas sim um estilo de vida que tem que ser valorizado cada dia mais e ser passado de geração para geração, para que assim a nossa natureza, nosso meio ambiente seja preservado. E as tecnologias de informação e comunicação no meio rural foram, assim, extremamente importantes. Faltava que ocorresse um marco que fosse de vez, que impulsionasse, né, a utilização dessas tecnologias, que foi o que aconteceu com a pandemia da Covid-19, né, que pegou essa ampla gama de tecnologias que já existiam e, de fato, concretizou a sua utilização e facilitou o dia a dia das pessoas, não só o nosso dia a dia, mas ao dia a dia dos agricultores que utilizaram dessa ferramenta para auxiliar no comércio dos produtos, na comunicação, na absorção de informações, né? E também o acesso da educação, no caso das famílias que possuem estudantes em suas propriedades, como é o meu caso, o caso dos meus colegas na universidade, que se não fosse por essas tecnologias, nós não estaríamos aqui hoje tendo essa facilidade na comunicação. E não poderia deixar de falar, né, de Paulo Freire, né, um educador importantíssimo, desde de toda a sua carreira, né, até atualmente após a sua morte. Então, assim, o Paulo Freire e o papel do agrônomo como educador, né? Já dizia Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.
Então, de fato, é muito importante que ocorra a democratização ao acesso à informação, né? Que as pessoas tenham, de fato, mais facilidade, mais qualidade na absorção de informações. É importantíssimo que, primeiro, a gente tenha um acesso à leitura. Então, assim, para a gente conseguir informações, a gente precisa ler. Então, as políticas públicas têm que ser, de fato, eficientes para que a população em geral tenha acesso à educação, né? Então, o agrônomo, ele, por carregar, né, toda essa carga de informações que foram passadas ano a ano para ele, é papel dele que ele utilize dos seus saberes para conseguir transmitir para outras pessoas a importância de preservar a natureza, a importância da sustentabilidade e o quanto isso será importante para as gerações futuras. Com esse trabalho, esse estudo, a gente pode concluir a importância que a agricultura familiar exerce sobre a produção de alimentos e que os agrônomos, exercendo o papel de educadores, eles podem e eles exercem, né, um papel de extrema relevância no âmbito rural, para que assim os agricultores eles tenham acesso à informação tanto sobre práticas agroecológicas, sobre agricultura sustentável em geral, e também que eles utilizem as tecnologias de informação como uma ferramenta a mais na troca e na construção de informações para a estruturação de uma agroecologia cada vez mais presente no cotidiano dos agricultores familiares e da população em geral. Essas foram as referências que eu utilizei na minha apresentação. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de participar do CONISCRA e também agradecer às professoras doutora Aline de Oliveira Matoso, a Lucia Aparecida Souza Borges de Faria e a Ariane Fernandes da Conceição por me auxiliarem no desenvolvimento desse trabalho. Eu deixo aqui os meus contatos de WhatsApp, e-mail, Instagram, caso alguém tenha interesse em entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida ou para que a gente possa bater um papo. Muito obrigada a todos.